Pronto, estamos gravando. Para quem está vendo só na gravação, essa é a página do curso. Anota isso, depois entra lá, que aqui você vai encontrar as informações gerais sobre o que acontece aqui nas nossas aulas. Então, vamos lá. No semestre passado, quase tudo que vocês faziam envolvia o cálculo de uma derivada, né? Vocês iam resolver os problemas, ou era uma derivada ordinária, de função de uma variável, ou então era uma derivada parcial, com funções de duas ou mais variáveis, mas sempre tinha, ou quase sempre, boa parte do curso tinha que calcular uma derivada, senão você não conseguia resolver as coisas, né? Bom, nesse curso aqui, no Matemática 2, a gente vai fazer um procedimento exatamente inverso. O que eu quero dizer com isso? Olha só, o problema básico da gente aqui vai ser esse aqui. Vou colocar aqui como exemplo. Eu quero encontrar uma função agora, eu não quero achar a derivada de uma função. Eu quero encontrar uma função cuja derivada eu conheço. Então, por exemplo, encontre uma ou a função, vou botar uma mesmo, fica mais genérico, cuja derivada seja, vou inventar uma derivada aqui, digamos, 15x² mais 10. Olha só, repara, é exatamente o oposto do que vocês faziam em Matemática 1. Matemática 1 sempre tinha que derivar. Aqui eu quero ao contrário. Eu tenho a derivada e eu quero descobrir qual função que eu derivei e cujo resultado foi esse. Qual função que tem essa derivada? Esse é um exemplo fácil. Se você olhar assim, você encontra, você descobre uma função que tenha essa derivada. Alguém percebe aí? Que função poderia ser? Olha só. x², né? Quando derivou, apareceu x². A derivada que faz aparecer x² é a x², né? A derivada do x². Todo mundo lembra, né? Qual é a derivada de x²? 3x², não é isso? Agora, se aqui está 15x², é porque tinha alguma coisa multiplicando aqui na frente. Na verdade, para dar 15, é porque você tinha 5x², tá certo? Quanto dá a derivada de 5x²? 15x², né? Então, você vai olhando, você vai sacando. Olha lá. Essa parte aqui veio de... Vou botar aqui, resposta. Essa primeira parte aqui veio de 5x3. Mais alguma coisa que produziu esse 10 aqui, quando derivou. O que foi que função foi derivada e o resultado deu 10? Qual seria essa função? Tem uma função, derivei e deu 10. Sim? Alguém me responde? 10x. 10x. Hã? Quando se deriva 10x, qual é o resultado? 10. Então, 5x3 mais 10x é a resposta para esse problema. Perceberam? Esse, como eu falei, é o problema básico desse curso. A gente vai fazer isso durante muito tempo. Não vai ser só isso, vai ter uns outros assuntos também, mas a maior parte do tempo nós vamos fazer coisas desse tipo, ou pelo menos uma boa parte do tempo. Agora, uma coisa interessante. Sim, diga. Só conseguiria apresentar algum formato desse exercício linkado à economia? Porque a dificuldade que a gente teve na Matemática 1 era justamente linkar a matéria ao curso que nós estamos fazendo, sabe? Tá, o porquê de estar fazendo isso. Tá. Bom, vamos ter, sim, alguns exemplos simples, tá? Hoje mesmo, se o tempo permitir, a gente vai ter, eu separei ali alguma coisa, tá? Agora, veja, a matemática, né? Essas ferramentas matemáticas, elas estão sendo dadas para serem usadas
em cursos específicos na área de economia, em cursos de métodos quantitativos, né? Econometria, estatística. A estatística usa muito isso aqui. A gente, nesse Matemática 2, nós vamos ver uma ferramenta que é usada demais na estatística, né? É uma ferramenta que é usada para calcular probabilidade. E nós vamos ver que ferramenta é essa dentro de mais umas 2 ou 3 aulas. Acho que 2 aulas, mais 2 aulas a gente chega lá. Agora, aqui, a ideia é desenvolver as ferramentas. Eu sei que é chato você ter uma ferramenta assim e esperar mais 1 ou 2 semestres para lá na frente, no curso de, sei lá, algum curso de métodos quantitativos, aparecer uma utilidade para aquela ferramenta. Então, eu vou colocar alguns exemplos simples, tá? Que vão fazer link bem claro, né? Uma linguagem de custo, receita, essas coisas. Agora, também não dá aqui para a gente fazer problemas mais complexos, senão a gente vai ter que parar de fazer as ferramentas para ficar discutindo economia, que nem é minha área, né? Eu nem vou me arriscar a entrar nos meandros, nos mistérios das teorias econômicas. Mas exemplos simples vão aparecer sim, tá? Agora, aí, aqui também é aquela história, vocês têm que ter um pouco de paciência para aguardar os cursos depois, onde essas ferramentas vão ser utilizadas. Estatística vocês vão usar demais. Só logo no estatística, eu não sei quando vocês fazem a estatística, se é já no próximo semestre, se é no outro, mas quando chegar lá, vocês vão usar bastante, tá? Ok? E hoje mesmo, se der tempo, ainda vai aparecer uns exemplozinhos simples que vão começar a fazer correspondência, tá? Bom, então a gente estava aqui. Essa é uma resposta para esse problema, tá? Por exemplo, se isso aqui fosse uma função custo, né, só para usar um pouco da linguagem, aqui seria um custo marginal, né? Claro. Agora, olha só. Veja bem, se eu derivar essa função, vai dar isso aqui. Tá, tudo bem. Agora, se eu escrevesse assim, mais 4. Se eu derivar esta outra função, vai dar a mesma coisa? Claro, né? Porque a derivada da constante 4 é 0. Então, ela some e o resultado vai dar aquele. Quer dizer, essa também é uma solução para esse problema. Se eu escrever mais 40, também é uma solução do mesmo problema. Ou mais 400, ou mais 4.000. Qualquer constante que eu colocar aqui, o resultado continua sendo uma solução do mesmo problema. Eu não preciso escrever um número aqui. Eu posso, na prática, o que se faz é assim, você coloca assim, mais C, onde está implícito que esse C é uma constante. Ok? Qualquer constante vai servir, que quando derivar ela sobe, dá 0, né? E aí, a derivada dessa função continua dando aquilo. Vão haver problemas, né? Vai haver problemas onde a gente vai precisar descobrir uma constante, um valor específico da constante. Talvez hoje ainda eles apareçam, tá? Mas, assim, a resposta geral para esse problema aqui é essa, tá? Com o mais C. Tá claro? Agora, um pouco de nomenclatura, de símbolos. Olha só. Deixa eu apagar isso daqui. Essa daqui é a derivada desta, né? Será que essa tem um nome também? Tem. Essa aqui, a função cuja derivada deu isso, né? Ela é chamada de antiderivada dessa função. Esta é a derivada dessa. E essa aqui é a antiderivada dessa aqui, né? Para deixar bem claro que você andou no sentido inverso. Para lá você derivou, para cá você antiderivou. Claro? Tem outros nomes. A antiderivada se chama também primitiva. Uma ideia assim, essa é a que deve ter vindo primeiro, né? Quando eu derivei, produziu a segunda. Então, essa aqui é a primitiva. É mais ou menos, né? Tá? E tem um outro nome muito estranho.
muito estranho nesse momento, né? Ele tem uma razão de ser, mas agora a gente não vai perceber qual é essa razão de ser. Ao longo do curso a gente vai sacando, porque a gente vai ter motivos, elementos para isso. No momento não tem, mas eu vou dar esse nome, que é um nome que se usa com frequência, é um nome que se usa com frequência. Isso aqui é chamado também de integral indefinida dessa função. Olha, então, a história. Vou escrever esses nomes aqui e a moral da história. Olha só. Primeiro, eu tinha uma funçãozinha, né? Uma fzinha de x. O que eu queria? O que eu encontrei aqui? A gente encontrou uma outra função. É comum que essa outra função seja representada com a mesma letra, mas maiúscula. Não é obrigatório, mas é bastante comum. Então, encontramos uma outra função, agora f maiúscula, f zona, sei lá, chame do jeito que você quiser. Uma função f zona. Tal que, ou seja, uma função f zona cuja derivada vai dar a função que eu tinha falado no início. Uma função f zona cuja derivada vai dar isso, então ela vai ser chamada de antiderivada da fzinha. Antiderivada ou primitiva ou ainda integral indefinida da fzinha. Cabe aqui? Cabe. Deu? Deu. Tá? Então, essa função cuja derivada vai dar... Ó, aqui, né? Eu tinha uma fzinha. Aí encontrei uma função cuja derivada vai dar fzinha. Essa função é a antiderivada, ou primitiva, ou integral indefinida da fzinha. Tá? Existe aqui uma notação para você, num simples símbolo, abreviar isso tudo. Se a f-zona é uma antiderivada da fzinha, tá aqui, cabe aqui embaixo? Cabe. Ó, notação. A f-zona, eu vou escrever lá para cima, porque ali ficou meio apertado. Ó, vamos escrever ali em cima, porque fica muito apertado ali embaixo, o símbolo é meio larguinho. Deixa eu passar essa notação cá para cima, porque aqui ficou muito exprimido. Ó, passar para cá. Então, vamos lá. Notação. A f-zona é a antiderivada da fzinha. Aí você escreve assim, f-zona de x é... Aí você bota uma cobrinha assim. Vocês já viram essas cobrinhas por aí, nos livros de matemática? Essa cobrinha significa integral. No caso, integral indefinida da fzinha. Aí aqui ainda se acrescenta um dx. Estranho, né? Esse símbolo está significando, quando eu escrevo esse símbolo, eu estou representando a antiderivada da fzinha. A antiderivada da fzinha é que fica entre a cobrinha e o dx. Aí você diria, pô, mas não tinha um símbolo mais razoável para usar, né? Você vai usar o símbolo mais esquisito do mundo, a coisa mais sem pé nem cabeça? Pois é. Ele não é esquisito, não, e tem pé e tem cabeça. Ele saiu de algum lugar. Dentro de umas 2 aulas, a gente vai ver de onde saiu isso. Aí vocês vão perceber que realmente esse símbolo até é bastante razoável. Porque ele existe para lembrar a gente de umas certas propriedades, tá? Que vão aparecer. Aí, quando essa propriedade aparecer, daqui a umas 2 aulas ou 3, aí você vai olhar, entendi. Aí você vai ver de onde saiu esse índice, tá? Esse símbolo. Adiantando para vocês, essa cobrinha aqui, na verdade, é um S. Pô, mas nunca vi um S assim.
é que você não costuma ler textos em latim da Idade Média. Esse símbolo foi criado na Idade Média, ali por 1600, qualquer coisa. Naquela época, eles escreviam os textos assim, teóricos, científicos, eram comumente escritos em latim. E no latim, isso era um S. Quando o S era escrito no meio interior à palavra, se o S fosse a primeira letra da palavra, era um S normal. Agora, quando o S estava no meio da palavra, eles escreviam assim, um S comprido. Tá? Então, isso é um S. Mas por que um S latino, né? Tão estranho. Esse S vem de soma. Tá? Daqui a umas 3 aulas, isso tudo vai fazer sentido. Tá? Aguardem. O mistério será esclarecido daqui um pouco mais. Tá? Esse símbolo vai se tornar bem lógico, essa cobrinha, esse S latino aí vai ter uma razão de ser. Tá? Como esse símbolo foi criado lá na Idade Média, né? Nós estamos na Idade Média, hein? Lá para 1600 e caquerada. Eles botaram o S latino, que nos textos científicos é tudo escrito em latim. Tá? Quer dizer, tudo não, mas era comum. Tá? A UFRJ ela tem uma biblioteca, tem uma coleção de obras raras, de livros escritos naquela época. Né? Tudo em latim. Tá? E se você abre, você vai ver esses S's assim, no meio da palavra. Tá? Bom, vamos ver mais exemplos, que é o que importa. Né? Ó, aquele que a gente tinha feito, nós achamos que a função era a antiderivada era 5x3. Oi, diga. A função do dx ali, para anotação mesmo. Por que ele está ali? Esse dx tem uma razão de ser também. Para nós, por enquanto, ele significa apenas o seguinte, que a função que a gente quer encontrar, a antiderivada, é aquilo que está entre o s e o dx. É o que está entre essas duas coisas. O que fica aqui entre um e outro é a função. E por que x? O x indica a variável que está sendo usada. Porque, às vezes, a função pode ter várias letras misturadas. Então, aqui, e a variável pode até não ser x, a variável pode ser t, r, s. Aqui você vai botar d e a variável, para quem for ler, saber qual é a variável da função. E, às vezes, vem uma função assim, ó, f de t igual a kx mais at. Aí você vai olhar qual é a variável aí. Na hora de... Aqui está escrito, né? F de t, então a variável é t. A variável não é k, não é x, não é a variável é t. Na hora de escrever a integral, você escreveria assim, dt. Aí quem olhar vai entender. Ah, esse monte de salada aqui, nessa confusão toda, a variável é a letra t. E aqui está escrito dt. Tá? É para te indicar qual é a variável. Mas não se assuste com isso aqui, não, tá? Daqui a pouco a gente vai entrar mais nessas coisas e vai ver que é muito fácil, tá? Essa parte inicial do curso, vocês vão ver, ela é bem fácil, tá? Um pouquinho de treino, vocês vão ficar super craques. Olha só. Quando apresenta, às vezes é meio esquisito, com esses símbolos estranhos, com esses nomes malucos, né? Mas depois isso tudo se encaixa. Ó, nós tínhamos visto aqui, né? Isso era a antiderivada da função. Qual era a função? Era 15x² mais 10. Ó, na notação, escreveria assim. Isso igual a isso. Tá? Então, essa é uma notação. Embora ainda seja meio esquisita, vocês vão concordar que ela é muito prática. Quer ver? Por que ela é muito prática? Olha só. No final da aula, eu vou projetar uns slides com um resumo dessas coisas todas, tá? Então, não se preocupe se eu apagar algo aqui, depois ele reaparece no finalzinho da aula. Ó, por exemplo, eu poderia dar um exercício assim. Encontre a função cuja derivada é, sei lá, qualquer coisa. Em vez de escrever tudo isso, eu escrevo assim. Cobrinha, digamos, 20.
exercício. Isso, não escreva mais nada. Você já lê, você já entende. Ah, ele quer encontrar a função cuja derivada vale 20. Me diga uma função cuja derivada vale 20. 20x. 20x. Podendo ser mais c. Pronto, acabou. Vê como fica prático? Não precisa ficar escrevendo 1000 coisas. Tá? Esses símbolos, eles existem para darem praticidade na sua escrita, né? Facilitar a tua escrita. Podem ser meio esquisitos de início, né? Mas você tem que concordar que eles são práticos. Né? Aqui, imagina que eu não colocasse letra. Aí você escrevesse só isso. Enquanto uma função cuja derivada é 20. Aí você, mas espera aí, no seu problema aí, a variável é x, é t, é θ, é o quê? Né? Aí, quando eu boto dx, você já sabe, nesse contexto aí que ele está trabalhando, a variável é x. Eu poderia ter colocado assim, 20 dt. Aí você, a função é a 20t, porque a variável agora é t. Tá vendo? Aquilo ali, a primeira utilidade dele, né, para a gente, assim, é só... Bom, tem a utilidade de demarcar onde acaba a função, né? Mas tem essa coisa bem prática de dizer qual é a variável em questão, tá? Professor, esse C tem alguma característica específica ou ele é só um mais ou menos infinito mesmo para qualquer número, qualquer É uma constante? constante arbitrária, qualquer número real, a princípio, serve. Há problemas que vêm acompanhados de algumas condições. Vai aparecer. Aí, com essas condições, o C fica amarrado. Ele não pode mais ser qualquer coisa. Ele vai ter que ser algum valor específico ou alguns valores muito específicos. Mas aí é quando o problema vem com algumas condições adicionais. Vocês vão ver, vai aparecer. Tá? Agora, se de início só encontre a antiderivada, é uma constante arbitrária, é um número real qualquer. Qualquer coisa ali vai servir, porque com derivada a zero, né? Então, encaixa ali certinho. Hã? Tudo bem até aí? Perfeito. Vamos ver uns exemplos, então, que vão nos levar a algumas propriedades. Me diga uma coisa, lá no Matemática 1, vocês viram função logaritmo, função exponencial, derivadas? Logaritmo Sim. natural, né? O ln de x. Vocês viram esse cara? Viram, né? E a exponencial natural, e elevado a x? Vimos. Viram, né? Qual é a derivada de ln de x? Quem lembra? Derivada do logaritmo hiperando de x. Essa é importante, hein? Vai dar 1 sobre x. Lembra disso? E a derivada da exponencial dá quanto? Essa é impossível de esquecer, hein? Quem esqueceu essa... É elevado a x. Essa É não dá mesmo. para esquecer, né? Esquecer disso é muito devaneio junto, né? Porque é ela mesma, né? Não tem que fazer nada, né? É só repeti-la, né? Então, ninguém vai esquecer, espero. Tá. Deixa eu tirar isso daqui, que daqui a pouco nós vamos usar um negócio desse tipo. Olha só. Então, vamos ver uns exemplos básicos, né? Que já vão nos dando algumas propriedades. Primeiro exemplo, já apareceu aí, eu vou colocar ele de uma forma mais genérica. Imagina que K é uma constante. Qual vai ser a antiderivada dessa função constante K? Isso vai dar? Vai dar quanto? Kx. Kx, né? A gente fez no 10, no 20, né? Quando era 10, deu 10x. Quando era 20, deu 20x. Quando for K, vai dar Kx. Mais uma constante. Né? Isso a gente pode até marcar aqui, deixar registrado. É uma propriedade, né? Onde K é uma constante. Você podia acrescentar, né? Claro, onde K é uma constante, né? Ok? Tá. Mais exemplos. E se fosse assim? X dx. Pronto.
Me dê aí uma função cuja derivada é x. X ao quadrado. X ao quadrado Mais C. É parecido com x ao quadrado, né? X ao quadrado, qual é a derivada de x ao quadrado? É 2x, né? E aqui não tem 2. Aqui não tem 2. Aqui só tem x. 2x. Aí, que a gente pode fazer uma ajeitadazinha aqui para dar x no resultado? Quem me dá uma ideia? Meio 2x ao quadrado? Meio x ao quadrado? Isso. Repara. Meio vezes x ao quadrado. Como é que deriva meio vezes x ao quadrado? É meio vezes 2x. Não é assim? Se você derivasse 7x ao quadrado, você ia dizer que é 7 vezes 2x, 14x, né? Aqui é a mesma coisa. Meio vezes 2x é x. Pronto. Olha lá. Você pode escrever até meio x é x sobre 2, né? Pode juntar, né? Ou meio x2 sobre 2, né? Quando derivar, corta, dá o x. Ó, mais c. Tá? Vamos lá. E se fosse x ao quadrado dx? E agora? Qual seria a antiderivada de x ao quadrado? A primitiva de x ao quadrado? Ou uma, ou todas? 2x ao cubo? X ao cubo. Cuidado. 3x ao cubo sobre 3? Quase, passou pertíssimo. Olha. X ao quadrado lembra a derivada de x ao cubo, né? Só que a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. E aqui não tem 3. Como é que eu faço aqui, então, para que no final não tenha 3? Divide por 3. É. X ao cubo vezes 3. Divide por 3, perdão. É. Se eu botar 1/3, né, ou x3 sobre 3, ou 1/3 de x3, vai ficar... Como é que deriva? É 1/3 vezes a derivada de x3. Não é assim? Que vai dar x ao quadrado. Sacou? Porque aqui, repare, é aquela história, né? A constante vezes uma função. A derivada sempre é a constante vezes a derivada da função. Né? É assim que deriva? Né? Então, vai ser 1/3 de x3 é a mesma coisa que x3 sobre 3. Posso abreviar, né? Mais c. Viu? Então esse negócio tem um jeitinho que fica fácil, né? Tá percebendo? Ó, se eu botar mais uma aqui, agora eu acho que vocês já vão começar a responder sem precisar pensar muito. Ou sem precisar pensar nada, né? Um pouquinho só. Quer ver? Olha só, imagina que eu quero a integral indefinida, ou antiderivada ou primitiva, que é tudo a mesma coisa, né? De x ao cubo. Quanto vai dar? X a quarto sobre 4. Pronto. Né? Exatamente. X a quarta sobre 4. Mais c, sempre. Está vendo? Porque quando derivar, vai dar 1/4 de 4x3. O 4 vai cortar, igual cortou o 3 aqui, igual cortou o 2 ali. Está vendo? E essa regra vai embora. Pode ser x elevado a 1, x ao quadrado, x ao cubo, x elevado a qualquer coisa, quase qualquer coisa. Quer ver? Se aparecesse assim, ó, vou modificar aqui. Integral. Isso a gente pode ler assim, quer ver? Integral, aqui, por exemplo, essa. Integral ou integral indefinida,
pode dizer só integral de x ao cubo dx. Seria assim, integral de x ao cubo dx, integral de x ao quadrado dx. Agora eu vou botar integral de x elevado a n dx. Em vez de botar quadrado, em vez de botar cubo, eu botei n. Quanto vai dar agora? X elevado a n elevado a n mais 1 sobre n mais 1. n mais 1. Isso. Aí E tá mesmo. exatamente, percebeu? Quando passa daqui para cá, aumenta a unidade no expoente e repete aqui embaixo. Olha lá. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Isso é uma propriedade. Olha lá. Está aqui. Propriedade. Vou deixar. Tirar aqui, que ainda vou acrescentar uma coisinha. Repara, esse n pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, pode ser 1000. Pode ser um expoente negativo, pode ser menos 10, menos 5. Pode ser um número decimal, tipo x elevado a 2,5. Tudo bem. Pode ser uma fração x elevado a 3/5. Porque aquela regra da potência, da derivação da potência, funciona para qualquer n. Não importa se n é um número fracionário, se é um número inteiro. Funciona. Então, agora eu pergunto, será então que essa regra, se a derivada, quando você deriva x elevado a n, a derivada é sempre nx elevado a n menos 1. Para qualquer n, qualquer número real n, isso funciona. Se você botar aqui x elevado a raiz de 2, esquisito, né? Bastante. Mas a regra funciona. Raiz de 2 vezes x elevado a raiz de 2 menos 1. Fica estranho, né? Ninguém vai calcular essa derivada, porque ela é muito estranha. Mas está certa. Vale. Tá? Aí você poderia pensar, bom, se eu posso derivar isso aqui para qualquer n, então essa regra vale para qualquer n. Está certo isso? Posso concluir isso? Isso aqui, qualquer valor de n, para qualquer valor de n eu posso derivar. Derivada, derivada de x elevado a n mais 1. Tudo bem. Isso vai dar n mais 1 vezes x elevado a n mais 1 menos 1. X elevado a n. Pronto. Essa é a derivada desse. Então, a gente fica com a ideia de que essa fórmula vai valer para qualquer valor de n. Certo? Ou não? Certo. Pois é, mas tem um probleminha aí. Tem um valor de n para o qual essa fórmula não serve. A Bárbara apontou ali o menos 1 no chat. Exatamente. Daqui o chat fica longe. Tá lá, botaram. Isso, botaram lá. Diferente menos 1, tá certo, certíssima. Olha só, eu tenho que acrescentar aqui n diferente de menos 1. Por quê? Não é por causa da derivada de x elevado a esse treco. Né? A Bárbara falou que o denominador não fica 0. Isso. Denominador igual a 0 não existe na matemática, né? Não existe divisão por 0 na matemática. Isso é uma operação inválida, proibida. Né? Então, essa fórmula, quando esse cara aqui for menos 1, essa fórmula não vale. Você não pode usá-la. Tá? Você pode usar para qualquer n, não para menos 1. Tá? Tá claro para todo mundo que não pode dividir por 0? Né? Tem até uma brincadeira que a gente faz que deixa bem claro, né? Normalmente a gente só registra, não pode dividir por 0, mas olha só. Vou fazer uma brincadeirinha aqui com vocês.
Se eu dividir 8 por 2, todo mundo sabe que vai dar 4, né? Claro. Isso é a mesma coisa que dizer que 8 é igual a 2 vezes 4. Não é assim? A divisão e a multiplicação, elas estão intimamente relacionadas. Você passa de uma para outra. Ó. Estou na multiplicação, isso vira uma divisão. Estou na divisão, ela vira uma multiplicação. Né? Aí vamos fazer de conta que 8 dividido por 0 ia dar um número aí qualquer. Sei lá qual é o número. Ah, pronto. Deu. Conseguiu fazer essa divisão louca e achou que vale A. Na hora que você faz a correspondência com a multiplicação, vai dar zebra. Está vendo que vai dar uma zebra ali? Teria que dar A vezes 0 igual a 8. Olha só. Usando a mesma lógica, você ia dizer que 8 é igual a 0 vezes A. Mas 0 vezes qualquer coisa é 0. Pronto. Você acabou de destruir a matemática, né? Porque você encontrou que 8 é igual a 0, né? Então, dividir por 0 acaba em besteira, tá? Não pode. Não pode, tá? Ele estraga tudo, ok? Tá bom. É só uma brincadeira isso, né? Mas é uma brincadeira que mostra o tamanho do problema, né? Tá? Bom, vamos ver os exemplinhos dessa forma. Digamos. Quanto dá essa integral aí? Alguém me diz aí? Me diz como faz? Olha lá. É só escrever raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio, não é? Pronto, acabou. Percebeu? E agora é x elevado a n. Diferente de menos 1. Então, vai dar fim. Opa, aí não tem mais integral aqui. Vai dar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Quanto é meio mais 1? 1,5. 3 meios. Sobre 3 meios, mais c. Pronto, está aí. Pode até fazer aquela arrumaçãozinha final, né? Sobre 3 meios é vezes 2 terços. X elevado a 3 meios é raiz quadrada de x ao cubo, não é? Mais c. Pronto, está aí. Viu lá? Então, é o mesmo caso, né? Você consegue levar para lá. Usa a fórmula, acabou. Né? Olha um outro aqui. Aqui embaixo. Vou dar uma apertadinha aqui. Outro exemplo. Se fosse assim. 1 sobre x ao cubo. E agora? Integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Será que eu podia dizer, então, a integral de 1 sobre x ao cubo é 1 sobre x à quarta sobre 4? Vale isso? Não, por favor. A nossa fórmula é para x elevado a n, né? Não é para 1 sobre x elevado a n. Né? A gente tem uma propriedade aqui, né? Está como exemplo, mas no fundo é uma propriedade. Né? Podia escrever aqui. Propriedade. Propriedade. Né? Olha lá. Propriedade. Seria x a menos 2 sobre menos 2, né, professor? Isso, exatamente. Porque isso aqui é a integral de x elevado a menos 3. Né? Então, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. X elevado a menos 2 sobre menos 2. Mais c. Acabou. Pronto. Está aí. Viram lá? Pode até arrumar, né? Ó, esse menos aqui passa para fora, esse x vai lá para baixo. Menos 1 sobre x ao quadrado mais c. Tá certo aquilo lá? Acabou. Então,
muitas situações a gente consegue adaptar para cair nisso aqui. Tá? Muitas. Posso pegar aqui? Eu vou deixar as fórmulas ali. Vou pegar aqui para botar mais um exemplo. Agora, digamos, tá. E se aparecer o fatídico que não pode usar a fórmula? Integral de x elevado a menos 1 dx. Né? Que é a mesma coisa que integral de 1 sobre x dx. E agora, quanto é que dá esse negócio? Qual a antiderivada? Qual a primitiva? Qual é? A Bárbara respondeu aí no chat. Certo, Bárbara. Certinho. Eu tinha comentado ainda há pouco com vocês que a derivada do logaritmo neperiano, né, ou natural, né? Como é que chamavam lá para vocês? De logaritmo natural ou de logaritmo neperiano ou as duas coisas? Como Neperiano. É que... Oi? Neperiano? Isso. Tanto faz. Você pode chamar de logaritmo neperiano, pode chamar de logaritmo natural também. Tá? Neperiano vem de Napier, que foi o criador desse negócio. Ele se chamava Napier, era um irlandês louco de pedra. Ele inventou esse negócio e aí ficou o logaritmo neperiano, que vem do Napier. Olha só, então, a gente tinha comentado que a derivada desse cara vai dar isso. Pode ter um mais C também. Viu lá? Então, essa linha aqui complementa a propriedade acima, né? Ela nos dá a resposta daquele caso esquisito, né? Do n igual a menos 1, que não poderia ser feito por ali. Então, o x elevado a n pode dar isso, quase sempre vai dar isso. Mas no casinho em que o n é menos 1, vai dar logaritmo. Ok? Tranquilo aí? Posso apagar esse quadro? Vou apagar, hein? Vamos ver mais umas propriedades. Como é que estamos de hora? Nossa aula vai até 2h40, né? Tem bastante tempo ainda. Olha lá. Vamos imaginar esse exemplo aqui agora. Exemplo. Exemplo fácil, hein? 2. Não. Olha assim. 10x². Dx. Se fosse só x², todo mundo já sabe, né? x² sobre 5 mais c. Agora, ali eu multipliquei por uma constante. 10x². E agora? Vou saber fazer? É 2x elevado à quinta, assim. É, claro. Repara. Isso vai dar 2x², né? É fácil perceber. Se você derivar 2x², derivar 2x5 é 10x², né? Claro. Agora, você pode observar um detalhe aí. Nota. Vai ser útil. Quer ver? Eu posso dizer que isso é 10 vezes a antiderivada do x². Não é? Vai dar o mesmo 2x5. Está vendo? Será que sempre vale isso? Uma constante multiplicada por uma função. Eu quero achar a antiderivada. Então, eu faço a constante vezes a antiderivada da função. Está certo isso?
Será que vale eu dizer que eu quero achar a antiderivada de uma constante vezes uma função? Aí, aqui funcionou, né? Era a constante vezes a antiderivada da função, porque vai dar o 2x5, que realmente é a antiderivada de 10x², né? Agora, funcionou aqui, mas nada garante que vai funcionar em outros casos, né? Então, vou fazer a pergunta. Será que a antiderivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a antiderivada da função? Será que isso está certo? O que vocês acham? Claro que está. Claro? Por que claro? Olha só. Digamos que isso aqui vai dar. Aqui dá um F maiúsculo, né? Que a gente usa, na anotação que a gente usava. Isso vai dar uma coisa assim. Onde F zona é a antiderivada da Fzinha. Né? Possivelmente mais uma constante. Olha só. Quando eu fazendo assim, o resultado final seria esse, né? A constante vezes a antiderivada da F, que a gente chamou de F zona, é costume se usar a letra maiúscula aqui, mais a constante. Repara, vamos ver se está certo. Como é que eu vejo se eu calculei corretamente uma antiderivada? É só pegar a antiderivada e derivar. Eu vou, por exemplo, como é que eu vejo se isso aqui está certo? Eu derivo e vejo se dá isso, não é assim? Que eu estou querendo achar justamente qual a função da derivada vai dar aquilo. Né? Então, integrais indefinidas, né, elas são fáceis de você verificar se fez certo. Você chega lá no final e deriva. Se tiver certo, tem que dar isso aqui, de onde você partiu. Né? Então, vamos derivar aqui e ver se vai dar esta. A derivada disso teria que dar isso aqui. Né? Se tiver certo. E como é que eu derivo isso aqui? Derivada de uma constante vezes uma função. É aquela Regra do regra. produto. Pode usar a regra do produto, mas nem precisa. Sempre que eu tiver uma constante vezes uma função, a derivada disso é a constante vezes a derivada da função. Isso sempre vale. Se você usar a regra do produto aqui, vai parar aqui. Vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Aquela conversa da derivada do produto. Acaba sobrando só isso, porque a derivada da constante vai dar zero, então some uma das parcelas da soma. Sobra só essa parcela aqui. Derivada, isso você bote na cabeça, facilita a vida. Derivada de uma constante vezes uma função sempre é a constante vezes a derivada da função. Qualquer que seja a função, qualquer coisa que se enfiar aqui, a mais esquisita de todas. Tá? Ok? Então, olha lá. Quando eu derivar aqui, eu vou repetir a constante vezes f' de x. Isso é a derivada disso. Só que a derivada da f zona é a fzinha, né? Então, isso vai ser igual a constante vezes a fzinha. Concorda? Ou não? Concordo. Porque essa f zona é a antiderivada da fzinha. Se eu derivar a f zona, vai dar fzinha. Então, quando eu derivo isso aqui, vai dar constante vezes derivada da f zona, que é a constante vezes a fzinha. Deu. Isso vale sempre. Olha lá. Vou apagar tudo. E marcar aqui. Isso é propriedade. Sempre que eu quiser
encontrar a antiderivada de uma constante vezes uma função, eu só preciso mesmo calcular a antiderivada da função. Depois que você achou, multiplica pela constante. Pronto, acabou. O pessoal costuma falar assim, você tem uma integral, aí tem uma constante lá dentro da integral multiplicando a função. Você pode passar a constante para fora da integral. Pode falar assim. A constante sai da integral. A constante multiplicativa, né? A constante que está multiplicando toda a função que está lá dentro. Então, qualquer que seja a função. Então, isso às vezes facilita muito. Às vezes você tem lá um problema lá. Integral de 100,7 vezes uma função toda esquisita. Poxa, esse 120... É só chegar lá e dizer que isso é 100,7 vezes a integral da função esquisita. Aí você vai focar só aqui. Não tem mais aquele 100,7 enchendo o saco, né? Ele está do lado de fora. Calcula aqui, multiplica, enfim. A constante multiplicativa, você pode jogar para fora da integral. Né? Se diz assim. Tá claro isso, gente? Sim, professor. Então, mais uma propriedadezinha aqui, que também é bem natural. Essa é mais natural ainda. E que a gente vai fechar esse grupo de propriedades para a gente poder... um detalhe, antes dessa outra propriedadezinha. Às vezes, pode vir um pouquinho diferente. Por exemplo, aqui é a integral de 10x². Poderia ter vindo assim, x² sobre 10. Às vezes, a constante, em vez de vir multiplicando, ela vem dividindo. Quer ver? Poderia ser assim. Integral de f de x sobre k. Será que agora eu também consigo passar a constante para fora? E como é que eu passo, se for possível? Um sobre k que multiplica f grande de x. Isso, exatamente. Porque, olha só, dividir por k é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre k, né? Isso é a mesma coisa que isso. Agora, quando eu escrevo assim, eu estou num caso como esse. 1 sobre k é uma constante multiplicando. Essa constante pode jogar para fora na integral. Olha lá. Então, a constante que vem dividindo, ela também pode jogar para fora. Ela joga dividindo também. Ela estava no denominador, aqui fora ela continua no denominador. Mas ela passa também para fora. Você pode jogar para fora. Tá? A integral de uma função dividida por uma constante é a integral da função dividida pela constante. Pode falar assim também. Tá certo isso, gente? Entendeu? Se fosse assim, integral de x² sobre 27. Não, sobre 200. Pronto, vai ficar bem esquisito. Vamos ser prático? 1 sobre 200, integral de x². Pronto, agora ficou facílimo. Viu lá? Vai ser 1 sobre 200 vezes x² sobre 4 vai ser. Pronto. Tá certo? Concordam com isso que está aí? Aqui, alguém poderia dizer o seguinte. Espera lá. Tem um detalhe aí. Olha só. Você disse que é esse vezes esse. 1 sobre 200 vezes a integral. E a integral, na verdade, é isso tudo. Então, a rigor deveria ter um parênteses ali, que eu não coloquei.
será que ao não colocar aquele parênteses eu cometi um erro? Considerando que o C existe, faz diferença. Mas, na verdade, agora eu vou dizer uma coisa para você. Na verdade, não é considerado um erro, não. Eu posso tirar esse parênteses. Pô, peraí, mas aí você está esculhambando tudo? Não, não estou, não. Pelo seguinte, o que é esse C? Ele representa uma constante arbitrária. Ele não está representando um específico valor numérico. Ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser 10, pode ser 1 milhão, pode ser menos 30. Então, veja. Se eu botar o parênteses, que é a forma mais precisa de escrever aqui, né? Eu botei o parênteses. Aí eu tenho uma distributiva. Esse vezes esse, este vezes esse. Para tirar o parênteses, eu teria que fazer a distributiva, não é isso? Então, imagina que eu fiz a distributiva. Esse vezes esse e esse vezes esse. Só o que acontece? Quando, ao fazer a distributiva, eu multipliquei este por esse, eu estou multiplicando uma constante por uma constante arbitrária. Qual o resultado do produto de uma constante por outra constante que é arbitrária, completamente arbitrária? O resultado é o quê? O resultado é uma constante também arbitrária. Se essa constante arbitrária é resultado disso vezes isso, né? Se esse resultado de isso vezes isso é uma constante arbitrária, eu não preciso representá-la por nenhuma outra letra. Na verdade, aqui, depois de fazer a distributiva, aqui seria um D, outra coisa, né? Mas eu não preciso, porque é constante vezes constante dá uma constante arbitrária. Fim. Ninguém vai trocar aquela letra. Ninguém vai se preocupar com esse parênteses. Porque na hora que você estiver fazendo as contas, você pode botar o parênteses. Até uma maneira mais organizada. Eu até recomendo que coloque o parênteses. Mas, ao fazer a distributiva, olha só, na hora que você fizer a distributiva, vai ser esse vezes esse, passar cá para cima. Vai dar x² sobre 800, mais C sobre 200. Né? Isso é o resultado correto. Perfeito, preciso. Só que C é uma constante arbitrária. Constante arbitrária dividido por um número qualquer... Continua constante arbitrária. Continua constante arbitrária. E por ser uma constante arbitrária, eu posso representar por qualquer letra. Então, eu represento por C mesmo. Esse C daqui não é o mesmo que esse, na verdade, né? Esse C daqui é esse dividido por 200, mas isso não faz a menor diferença, porque arbitrário, arbitrário. Então, deixa C mesmo e pronto. É assim que todo mundo trabalha, em qualquer canto do planeta. Essa constante vezes, mais, dividida, menos, qualquer outra constante, o resultado é outra constante arbitrária, que vai ser representada pela mesma letra. C. Engraçado, né? Mas é prático você manter a letra. Porque, às vezes, num problema pode ter várias contas. Então, você diz, não, aqui não é C, aqui é D. Aí, mais à frente do problema, você precisa multiplicar por 2. Aí não é mais D, aí já é E. Daqui a pouco já é F, daqui a pouco é G, daqui a pouco o alfabeto acabou e você está trocando letra ali. Não é disso. C representa a constante arbitrária. Ponto, fim, acabou. Sacou a jogada? Então, aqui, constante vezes integral. É bom, na hora de fazer, a gente botar o parênteses para não esquecer que tem parênteses, tem distributiva, né? Não esquecer esses detalhes. Mas na hora de fazer a conta, não faz diferença nenhuma. Esse parênteses, na verdade, ali, ele é só uma formalidade, porque ele não faz diferença. Tá?
por causa dessa brincadeira. Você vai usar a mesma letra que você está lidando com uma constante arbitrária. Tá certo? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, Tranquilo. pessoal? Não. Está indo bem? Está tranquilo, né? Então, eu quero ver uma propriedadezinha aqui. Depois a gente vai fazer uns probleminhas. Mas preciso ver essa propriedadezinha primeiro. Tirar essa da constante. Olha isso tudo. Então, vocês respiram um pouquinho. Deixa eu beber um pouquinho. Vou tomar um gole d'água aqui. Só um minuto, gente. Pronto, já tomei. Vamos lá. A gente fala muito, né? Sem parar o tempo todo, então tem que lubrificar um pouco a garganta. Olha só. Exemplo. Imagina que eu tenho assim, 2x4 menos 3x mais x à sétima. Qual é a antiderivada disso aí? Será que eu posso ir fazendo membro a membro? Será que eu posso dizer que é, bom, 2x5 sobre 5, lembra? Constante vezes função, integral, constante vezes integral da função. Menos 3x2 sobre 2, mais, aqui não tem constante, então é só x8 sobre 8, mais c. Será que eu posso fazer isso? E integrando membro a membro, tá certo? Com certeza está. Por quê? Se eu derivar aqui, eu vou bater lá certinho. Por quê? Porque derivada de somas e subtrações são feitas termo a termo. Não é assim que se deriva essa expressão? Você vai fazer a derivada desse, menos a derivada desse, mais a derivada desse. Aí você vai encontrar esse menos esse mais aquele. Se essas integrações membro a membro estiverem corretas. Percebe? O que eu estou dizendo? É uma propriedade. Se eu quero achar a antiderivada de uma soma ou de uma diferença, de quantas funções tiver, aqui eu vou botar só duas, né? Podiam ser 3, 4, 10, 20, 30. Você vai fazendo termo a termo. Você faz uma, aí você soma ou subtrai, depende do caso, né? Aqui era uma soma, aqui era uma subtração. Faz a outra. Se tiver mais outra, você faz. Se tiver mais outra, e assim por diante. Né? Integral de somas e de diferenças é a soma ou a diferença das integrais. Olha só, é super fácil. Chegou aqui, acabou. Viu como é rápido? A gente fala, no final você vê que uma coisa é fácil. Né? Daqui, acabou aqui. Fim. Perceberam? Foi tranquilo. Oi? Tranquilo. Agora, muito cuidado aqui. Poxa, mas você não disse que é fácil, que é assim? É, isso é uma propriedade. Aí, como vale para somas e para diferenças, às vezes a gente pode ficar tentado a fazer a mesma coisa num produto. Será que a integral de um produto é o produto das integrais? Será que a integral de um quociente é o quociente das integrais? Aí não vale não, gente. Você lembra que derivada da soma ou derivada de diferenças é a soma ou a diferença das derivadas. Mas derivada do produto não é o produto das derivadas. Derivada do quociente não é o quociente das derivadas. Aqui tem para derivar coisas desse tipo, teria fórmulas específicas, né? Então, não vai valer na derivação nem na antiderivação. Derivada de produto não é produto de derivadas, tá? E aqui, idem. Quer ver? Eu posso dar um exemplo simplíssimo. Vocês verem que isso não funciona. Derivada da soma da diferença, tudo bem. É a soma ou a diferença das integrais. Derivada.
integral da soma ou da diferença é a soma ou a diferença das integrais feitas termo a termo, como a gente fez aqui. Agora, se fosse vezes, se fosse divisão, negativo. Pode não. Quer ver? Exemplo simples. Digamos que eu faço x vezes x ao quadrado. Um produto. Aí eu penso, faça o produto das integrais. Integral de x é x2 sobre 2. Vezes integral de x ao quadrado, que é x3 sobre 3. Mais C e acabou. Tá certo isso? Gente, tá Não. tudo errado. Repara, isso está dando x à quinta sobre 6, não é? 2 vezes 3, 6, x2 vezes x ao cubo, x à quinta. Tá? Mas não é x à quinta sobre 6 o resultado disso? Claro que não. Vamos passar para cá. Olha lá. Integral de x vezes x ao quadrado é integral de x ao cubo, não é? X vezes x ao quadrado é x ao cubo. E quanto é a integral de x ao cubo? X à quarta sobre 4. Não tem nada a ver com esse resultado horroroso que a gente achou aqui. Tá vendo? Não vale. Integral do produto não é o produto das integrais. Né? Mesma coisa no quociente. Se eu fizesse a mesma coisa no quociente, também ia dar uma besteira completa aqui. Não ia funcionar certo. Tá? Então, cuidado. Somas e subtrações você pode ir fazendo termo a termo, tudo bem. Agora, se fosse um produto ou uma divisão, aí você não pode chegar aqui e dizer é só multiplicar esse por esse e dividir pelo outro. Não! Isso vai dar tudo errado, tá? Ok? Então, só para provocar vocês, vamos fazer um exemplo com produto. Eu quero ver como é que vocês vão se safar. Quer ver? Imagina que fosse assim. Integral de quanto? Sei lá. Uma simples. x2 vezes x mais 1. Pronto, bem fácil. Fazer distributiva ali dentro, não é? Oi? Fazer distributiva ali dentro. Parênteses, para tirar o parênteses. Isso. Primeiro, você transforma isso numa coisa que tem apenas somas e subtrações. Primeiro, você faz a distributiva. X ao cubo mais x. E agora você integra, né? Bom, isso é tão fácil, né? X à quarta sobre 4, mais x ao quadrado sobre 2. Professor, não é x ao cubo mais x2, não? Não, estou integrando. Não, na distributiva que eu digo. Na distributiva? Aqui, x ao quadrado, claro. Isso. Tá, obrigado. Na segunda parte aqui, x ao quadrado vezes 1 costuma dar x ao quadrado. Errar a multiplicação vezes 1 é dose, né? Pois é. Só de vez em quando. Se errar uma multiplicação esquisita, até vai, né? Mas vezes 1 é pavoroso, né? Olha lá. x3 sobre 3 mais c. Né? Tá certo? Então, você primeiro faz a multiplicação, depois você integra, né? Se fizer a integral antes de multiplicar, provavelmente vai dar tudo errado, vai dar uma aberração qualquer. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Com divisão. Isso eu vou fazer bem maluquinho. X mais 1 ao quadrado sobre x. Em cima tem um quadrado, né? Quer dizer, um produto, né? E embaixo ainda tem a divisão, que está dividido por x. E agora? Como é que sai dessa? Qual é a antiderivada? Um minuto para vocês.
Lá Vai de dar papel, derivada de x mais 2 mais meio. Não é isso? como é que é? Não vai dar isso, não. Resolvendo esse quadrado aí sobre x. É produto notável É um ali em cima. produto notável sobre x. Aí você Isso. disse que dava quanto? É É esse x2 círculozinho aí da soma, X ao quadrado, x mais 2 mais meio. mais 2x, mais 2x mais 1. mais 1, isso. Só que tudo dividido por x. Oi? Calma, vai dividir por x, mas antes fiz Quadrado do o quadrado, né? primeiro, Quadrado primeiro, mais mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo. isso, mais o quadrado do segundo, Isso aí. sobre x. Aí vai dar quanto? Olha lá. Para dividir, vai ter que dividir por todo mundo, né? Vai dividir x2 por x, 2x por x, 1 por x. Ó, porque na divisão você tem que fazer parcela, parcela por parcela, né? Por exemplo, 4 mais 6 sobre 2 é 2 mais 3, né? Você tem que dividir todas as parcelas, claro. Né? Eu estou só falando isso, porque às vezes isso é uma distração muito comum. Às vezes o cara, 4 sobre 2, 2. Então, 2 mais 6. Está errado, né? Tem que dividir todas as parcelas. Então, dividindo todas as parcelas, o que vai dar? X mais 2 Mais 2 mais mais 1 sobre x. Não foi isso que você falou, não. A menina que tinha falado, acho que falou uma coisa um pouco diferente aqui, né? Acho que ia falar do meio, né? Acho que ela tinha se enganado, sim. Viu lá? Então, agora transformou em soma, né? Podia ter transformado, podia ter também subtração. No caso, não tinha, ficou só soma. Agora eu sei integrar, né? Agora ficou fácil. Professor, Oi, diga. pode voltar, por favor, o exemplo? Minha internet caiu. Sua internet caiu. Onde caiu? Aqui você viu eu propor o problema? Não, Até aqui você foi? fui. Eu só não vi a partir do Até aqui. desenvolvimento desse. Isso. Tá. Então, estamos aqui. Temos eu queria calcular isso aqui. Então, eu tenho que transformar a coisa em soma ou produto, porque somas ou produtos, ou são produto, perdão, somas ou diferenças. E somas ou diferenças eu posso ir integrando termo a termo. Tá? Então, como é que eu faço? Aqui é o produto notável, né? Uma soma de duas parcelas ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Dividido por x. Repara, eu estou desmontando aquela expressão para cair aqui. Repara, aqui é uma soma dividida por x. Então, como é que eu faço? Eu vou dividir cada parcela da soma por x, né? Se fosse um produto, né? Às vezes o pessoal se confunde aqui. Se fosse um produto, eu ia dividir esse x apenas por um dos fatores. Podia cortar x com x e acabou. Agora, quando é soma ou subtração, eu vou ter que dividir cada parcela pelo divisor. Então, x2 sobre x, mais 2x sobre x, mais 1 sobre x. Viu lá? Agora é só Sim, integrar. sim. Né? Ó, x2 sobre 2, mais 2x, mais ln de x, mais c. Acabou. Repara, Professor, por que o 2 dá 2x mesmo, só voltando? por que o 2x Dá aqui? 2x mesmo? É. Não, no final. Quando vai integrar, por que o 2 dá Integral 2x da mesmo? constante. Integral de uma constante é a constante vezes x. Olha Show, lá. obrigado. Qualquer dúvida, quando você não entender bem, deriva. Quando você derivar 2x,
vai dar 2. Né? Aí você entende por que deu 2x. Tá? Olha lá. Show, obrigado. Nada. Alguma pergunta aí até agora? Não? Ó, eu vou passar uns slides aqui. Depois, se sobrar tempo, a gente vai fazer um problema. Eu tinha falado no início da aula, né, que poderia fazer um problema já abordando com ligação, com a linguagem, pelo menos com uma linguagem, com exemplos ligados à economia, né? Se der tempo. Eu acho que não vai dar, porque já são 2h30, né? A gente tem 10 minutos, 12 minutos, para ser exato. Vamos ver, vamos passar aqui os slides para a gente organizar tudo que a gente discutiu, né? Cadê? Deixa eu carregá-los aqui. Aí depois a gente faz o que der tempo. Se der tempo. Então, tá aí. Apareceu aí para todo mundo? Derivada, primitiva. Apareceu, Integral. apareceu. Ok. Integral indefinida. São sinônimos, né? A gente já sabe. Então, vamos lá. Dada f de x, uma função f-zona, cuja derivada vai dar fzinha, é chamada de quê? Antiderivada, ou primitiva, ou integral indefinida da fzinha, né? Isso aí é a ideia do dia, né? Aí, temos a notação. F-zona antiderivada é representada dessa maneira, né? A cobrinha, né, que na verdade é um S, que veio do latim medieval, né? Isso se lê integral de f de x dx, tá? E a notação é essa, né? A notação prática, né? Porque evita a gente ficar contando toda aquela história que está escrita na linha de cima, né? Agora, um detalhe, né? A gente está sempre falando mais C, né? Por exemplo, integral de x é x2 sobre 2, né? Integral de x dx, x2 sobre 2 mais uma constante. Alguém podia perguntar, mas é só mais a constante? Será que não daria para ter um pouco mais que uma constante, uma função, ainda que essa função fosse meio esquisita, meio estranha? Será que não dá para ter mais uma constante? Né? Eu vou ali no quadro mostrar a ideia. Olha só, voltando aqui no quadro rapidinho. Olha só. Então, do que eu estou falando? Estou falando do seguinte. Eu tenho assim, integral de x ao quadrado. Pronto. Todo mundo já sabe que é x3 sobre 3 e podemos acrescentar mais uma constante. Se eu derivar, vai dar x ao quadrado. Agora, a pergunta. Será que não dá para colocar mais um trequinho aqui? Mais constante, claro. Derivar da constante é 0, vai dar. Agora, será que não dava para ter uma função esquisita aqui? Sei lá, uma função meio maluquinha, meio doida? A função de x aí qualquer. Tem umas variáveis x aí pelo meio. Imagina que uma função meio doidinha. Será que não dá? Na hora que eu derivar, aqui dá 0, aqui dá 0 também. E aí, isso tudo também é uma antiderivada do x ao quadrado. Será que é sempre apenas uma constante? Ou será que não dá para eu ter também algo mais do que uma constante? Uma função meio esquisitinha, ou não esquisitinha, sei lá, uma função aí qualquer. Sei lá. Se a derivada dessa função der 0, pode ter qualquer coisa. Se a derivada da função der 0, poderia ter uma função aí, né? Sim. Só que a única função cuja derivada dá 0 é a função constante. Sempre que você tiver g' de x igual a 0, g é uma constante. Isso pode ser mostrado. Não dá tempo hoje, mas depois, se quiserem, na próxima aula, eu faço uma justificativa bem intuitiva de que quando a derivada é 0, a função tem que ser constante. Não tem opção, não tem jeito.
Então, qualquer coisa a mais que você colocasse aqui tinha que ser uma coisa cuja derivada é zero. Então, tem que ser constante. Não tem jeito. Tá? Hoje não dá mais tempo de justificar isso, mas isso tem uma justificativa intuitiva, bem simples, que a gente pode fazer no início da próxima aula. Tá? Mas não tem jeito. O que vier aqui mais é sempre constante. Não tem jeito. Tá? Não pode ser nenhuma função que não seja constante. Porque qualquer outra função que você enfiasse aqui seria uma função com derivada zero. Mas se a derivada zero ela é constante, não escapa. Tá? Então, vamos voltar lá no nosso slide. Cadê o slide? Deixa eu ter que carregar ele de novo. Pronto, está aqui. Ele reinicia. Então, a função, tarará, notação. E agora, onde nós paramos aqui? Se f e g são antiderivadas de f', a diferença entre elas é sempre uma constante, não tem jeito. Quando eu escrever uma antiderivada, não tem como escrever que uma é g de x mais x ao quadrado, g de x mais uma função de x aí qualquer, não tem jeito, é sempre mais uma constante, tá? Não tem opção, tá? Então, é sempre mais c. Quando a gente integra, a gente achou uma primitiva, o resto todo é mais c. Não tem jeito. Tá? Tranquilo aí? Bom, quem quiser tirar um print aí desse primeiro resumo, tá aí. Vou passar. Posso? Bom, Pode. nós vimos algumas propriedades. Olha lá. Primeira propriedade foi essa. Integral de uma constante. Kx mais c. Ok? Depois, fomos para x elevado a n, onde n é qualquer coisa, exceto menos 1, né? Era o xn mais 1 sobre n mais 1, bastante fácil, fizemos vários. E aí tem aquele caso. Se o n for igual a menos 1, ficou repetido aqui. Bom, não está errado, só está repetido, né? Pelo menos isso. É igual a logaritmo de x, né? Logaritmo neperiano, tá? Ok? Esse repetido é porque aqui eu me enganei. Aqui eu ia botar 1 sobre x, né? Era o x ao menos 1, que ia ser igual a integral de 1 sobre x. Só que na hora lá que eu fiz, eu nem notei, não botei 1 sobre x, repeti. Né? Mas está tudo certo, todo mundo entendeu, né? Mais propriedade, a propriedade da soma e da diferença, né? Que só vale para somas e diferenças. Nunca pensar nisso para produtos ou quocientes. Integral da soma ou da diferença é a soma ou a diferença das integrais. E a constante que pode passar para fora da integral, né? A integral de uma constante vezes uma função, joga essa constante lá para fora para ela não ficar enchendo o saco ali. E aí resolve só a integral da função, depois multiplica. E aí tem aquele outro caso. Se for a função dividida por uma constante, a constante também sai da integral, passa para fora. Só que aí, como ela estava no denominador, ela continua no denominador, lá do lado de fora. Tá claro? Essas foram as propriedades que a gente viu. Quem quiser também tirar um print aí do resumo, tá aí. Posso seguir? Vou lá, hein? Pode, professor. Ó, aqui tem umas notações, duas notaçõezinhas que eu não falei durante a aula, então a gente fala agora. Olha, a primeira anotação é essa aqui. Olha só. Você olha para isso aí, parece que o cara esqueceu de escrever a função, né? Cadê a função, cara? Você esqueceu? Não. Quando não se coloca a função, é porque trata-se da função constante 1. Ninguém escreve integral de 1 dx. Ninguém, lugar nenhum do mundo. Se você for lá numa ilha perdida do Pacífico, lá no fim do mundo, não adianta que os caras não escrevem integral de 1. Eles escrevem integral dx.
mas é para entender que a função é a função constante 1. Então, o resultado é bem óbvio, é x, né? Porque x, derivada de x, é que vai dar 1, né? X mais c. Está claro? Então, não estranhem, não foi esquecimento. É convenção. Outra anotação é assim. Olha só, às vezes vem assim. dx sobre uma expressão qualquer. Sobre alguma coisa. Sei lá, podia ser dx sobre x. Aí, pô, mas tá esquisito, né? Misturou a função com o dx. Mas é uma abreviatura que se usa, isso é convencional também. Na verdade, isso é uma abreviatura disso aqui, de 1 sobre f de x. Não é sempre que se usa essa segunda abreviatura, tá? Aquela de cima, aquela primeira, é sempre. Jamais você vai ver alguém escrevendo integral de 1 dx. Essa de baixo, alguns escrevem de um jeito, sem o 1, né? Outros escrevem com o 1. As duas formas são usadas, são válidas, não tem problema nenhum, tá? Então, quando vocês virem dx sobre f de x, já sabem, né? A convenção é que é uma convenção, é uma abreviatura, né? É a abreviatura de integral de 1 sobre f de x. Por exemplo, né? Assim, só para, já que eu não tinha falado nenhum exemplo disso, não, se aparecer dx sobre x ao quadrado, vocês já viram, né? É 1 sobre x ao quadrado, é isso que ele quer calcular. Aí você calcula normalmente, né? Integral de x elevado a menos 2, né? Leva lá para o x elevado a n. N mais 1 sobre n mais 1. Arrumou, fim, acabou. Quem quiser, pode tirar um print. Pessoal, estamos estourando o nosso tempo. A próxima aula a gente continua. Tal exemplo que eu queria fazer fica para a próxima aula. Quem quiser tirar o print aqui, né, pode tirar, que esses prints resumiram aí as coisas que nós falamos. Olha só, a aula vai ficar gravada, daqui a pouco ela sobe para o canal no YouTube. O canal está lá na página da internet, tem o canal. E hoje mesmo, lá para as 5 da tarde, lá na página vai entrar uma lista de exercícios sobre essa aula de hoje. Tá? Professor, essas anotações vai ser disponibilizadas ou não? Os slides, em geral, não. Isso. Em geral, o slide eu dou um tempo para vocês darem o print na hora. Né? Mas, se precisar, depois posso disponibilizar. Se você não tirou o print, foi isso? É porque meu computador está um pouco cheio e eu acabei não tirando o print. Olha, vai ter a gravação lá, ou depois eu posso disponibilizar, mas pela gravação você pode pegar também, ou com algum colega, né? Mas depois eu posso disponibilizar, é que começa... posso disponibilizar como imagem, né? Da aula 1. Dá para fazer um detalhezinho lá na página, tá? Tá bom, obrigada. Tá? O canal do YouTube está na página, já tem o pessoal pegando aqui. Eu vou colocar a página aqui no quadro. Ô, professor, Oi, deu confusão. essa lista de exercícios vai ter gabarito depois? Tem as respostas na lista. Na lista tem as respostas. E qualquer dúvida, vocês podem falar com o monitor. Vai ter um monitor bem legal que vai tirar todas as dúvidas de vocês. Vocês vão ter vários horários com ele. Segunda-feira, na aula de segunda-feira, ele vai aparecer no início da aula. Ele vai aparecer logo no início para combinar com vocês os horários disponíveis. Ele vai trazer mais alguns detalhes, grupo de WhatsApp, coisas desse tipo. Vocês podem tirar dúvida com ele até pelo grupo do WhatsApp, eu acho. Entendeu? Ou pode tirar comigo também, né? Mas ele está aí para ajudar vocês, tá? Ó, a página, para quem não pegou, www.im de Instituto de Matemática.ufrj.br/Felipe. Pronto. Lá tem 2 matemáticas 2, uma da contábeis e outra da economia. Você escolhe a da economia, claro, né? E vai achar tudo lá, tá? Lá para as 5 da tarde vai entrar a lista e por lá também deve entrar a gravação no YouTube. O canal do YouTube está aqui, tá? Na página.
Alguma pergunta? Professor, tem Classroom da turma também? O quê? Não entendi? Tem Google Classroom da turma também? Não. Google Classroom, que você perguntou? Foi. Não, não. É. Nunca trabalhei com o Google. Tá? Tudo bem, só para saber. Nunca Muito usei. obrigado. Nunca usei. Tá? Professor, Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, gente? professor, na próxima aula você podia conceituar a integral? Só para eu entender melhor o porquê que a gente está fazendo cada coisa e o que é exatamente? Eu vou dar alguma coisa, tá? Na próxima aula, tá? Você diz conceituar o quê? A ideia, eu acho que ficou clara, né? Que nós estamos querendo descobrir uma função a partir do conhecimento da derivada dela, né? Essa é a ideia, tá? Acho que graficamente vai ficar melhor. Tá, eu vejo o que eu faço na próxima aula. Eu vou dar alguns exemplos na próxima aula, algumas conexões com uma linguagem de microeconomia, mas simples, exemplos simples, mas que vão fazer conexões, tá? Na próxima aula a gente faz isso, segunda-feira. Tá legal? Valeu, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, boa tarde a todos. Até a próxima. Até segunda. Obrigado, professor. Boa tarde. Hoje à tarde, Boa tarde. hoje à tarde lá, Boa lá tarde. na página vai ter coisa para vocês. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Obrigada. Nada.